Então, já tendo a noção de que há um condicionamento constante do ser humano e que existem certos elementos que nos ajudam a trabalhar com este condicionamento, percebê-lo e transformá-lo, tais como o reconhecimento da insignificância de que todos podemos a qualquer instante morrer. Por mais que haja uma expectativa de que vai se envelhecer, vai se acontecer isto e isto outro, de acordo com a visão de mundo, do local onde a pessoa está inserida, isto tudo é uma mera ilusão. Então a insignificância de um ser que pode a qualquer momento desaparecer, que é absolutamente frágil e menor diante do universo. Ao mesmo tempo, uma singularidade, algo único. Existe uma certa igualdade que nos possibilita falarmos, eu sou humano, você é humano, mas ao mesmo tempo, cada experiência de tempo e de lugar que cada um tem, nos torna absolutamente diferentes. Cada um é único, ao mesmo tempo que cada um tem a sua insignificância perante o todo, cada um se afirma na existência, e é o único modo de se afirmar na existência é reconhecendo a si mesmo em primeiro lugar. Bom, esses dois elementos que ajudam a trabalhar com a questão do condicionamento a que a pessoa está sujeita e a nos tornar alertas e conscientes para a vida e não meros autônomos como computadores que foram programados, né? E daí chegamos na questão da liberdade. Como que a liberdade poderia também, ao lado desses dois elementos, da insignificância e do amor a si mesmo, funcionar como um instrumento de modificação do ser humano? Então, primeira coisa, ao tentarmos nos observar, verificamos que somos a todo instante condicionados e que o próprio observador é um julgador que vai fazer uma operação de acordo com os valores que estão internalizados. Este ato está errado, este outro está certo, por aí vai. Então, nessa operação de observar a si mesmo, percebo o condicionamento, os condicionamentos aos quais estou sujeito. Pois bem, questionar tais condicionamentos, se são ou não adequados, se eu os internalizo ou não os aceito, este ato de questionar, percebe? Este ato de questionar, questione. Pegue você, a ideia que você tem de liberdade, questione essa ideia. Liberdade é ausência de impedimentos, por exemplo? Questione essa ideia. O ato de questionar esta ideia, percebe? O ato de questionar esta ideia já nos traz liberdade. É livre aquele que questiona. Pois bem, tais condicionamentos podem ser tamanhos e tão profundos e viscerais, como, por exemplo, o condicionamento à ideia de Deus.
Deus existe? É possível conhecer Deus? Vamos começar pelo seguinte. A liberdade, de um lado, e a necessidade de outro. Então, este corpo tem uma certa velocidade impressa nele, ele continua se movendo. Não há nada o impedindo. Ele está seguindo livremente na sua trajetória. Liberdade. Necessidade. Necessariamente, se esta caneta for solta da minha mão, ela irá cair. Lei da gravidade. Há uma necessidade causal. Então, de um lado, liberdade, criação. Existe criação? Ou será que sempre criamos a partir de algo? Seria apenas uma reconfiguração? Liberdade deste lado. Necessidade, causalidade. Causa e efeito deste lado. Ora, quando essas noções começam a ser transportadas para as minhas ações do dia a dia, sou livre ou sou determinado? Sou livre para escolher utilizar este óculos ou não? Tenho poder para tanto, neste momento ninguém me impede, sou livre. Ao mesmo tempo, sou livre para crer que viverei mais 10 anos. Sou livre para crer. Sou livre para questionar. Sou livre para questionar. Mas o problema desta causa e deste efeito, desta noção de causalidade, de necessidade, em que tudo tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Até uma causa primeira, que talvez cause a si mesma. Então a questão é: sou livre ou o meu destino já está traçado por Deus desde que nasci e não tenho escolhas? Sabe Ele a hora da minha morte? É onisciente, onipresente, onipotente? Se assim é, se eu sou apenas um efeito numa relação de causa e efeito, assim como tudo que acontece na minha vida, e eu tenho pouquíssimo controle sobre os meus atos, então eu sou um resultado da vontade de Deus. Mas se eu sou um resultado da vontade de Deus, eu não tenho como estar livre. Porque o próprio ato de questionar seria um ato da vontade de Deus. Então, ou se existe liberdade, ou se existe causalidade. Ou se está de um lado, ou se está do outro. Mas é possível conciliar essas diferenças? Num momento de singularidade, assim como uma tese e uma antitese formam uma síntese, ou assim como há o equilíbrio do yin e yang, que é uma espécie de síntese. Então, só haverá liberdade em minha ação se ela não tiver nenhuma causa anterior, não houver uma determinação causal nela. Só irá funcionar se eu e Deus formos a mesma coisa.
como você e Deus são a mesma coisa e você e eu somos a mesma coisa. Então, se é para pensar numa ideia de Deus, ou Deus como natureza, ou o cosmo, a questão é, não há uma separação. Todos somos a expressão do cosmo. Todos somos a expressão da natureza a qual fazemos parte. Então, ter a ideia de Deus como algo descolado e diferente não faz sentido. Liberdade. Então, a liberdade de questionar e a liberdade de compreender que a ideia de Deus que muitas religiões vêm trazendo como um ser onipotente, onisciente, onipresente, criador e diferente de nós, nada mais é do que o próprio ser humano se olhando no espelho e tendo todas as suas características consideradas por ele mesmo como positivas, a sua vaidade elevada ao extremo. Por isso que Deus é o Todo-Poderoso. Mas a liberdade de questionar e questionando, utilizando, vivendo a liberdade, enxerga-se então estas figuras que ao longo dos tempos foram sendo colocadas como Deus, e verifica-se que o mais razoável, o mais evidente, é que não se pode separar e colocar um Criador. O homem é apenas uma expressão de Deus. O homem é igual a Deus. Você é Deus. Então, a liberdade de conceitos, ídolos, imagens. Então, da mesma forma que temos filósofos da Índia que condenam a questão do mito, da imagem, do ídolo, do guru, há também na Inglaterra, por exemplo, podemos pensar em Francis Bacon, uma filosofia que também contesta o ídolo, o mito. Tudo isso é bobagem. Então, a liberdade de questionar, o exercício da liberdade, a vivência da liberdade, permite compreender a insignificância do ser, que talvez o primeiro mandamento seja amar a si mesmo, e vendo a insignificância se negando e amando-se a si mesmo, afirmando-se neste processo dialético, o esclarecimento, uma consciência passa a estar mais próxima do indivíduo. E também atribuindo a toda esta atividade do sujeito a liberdade no questionar. Insignificância, amar a si mesmo, liberdade.